Olá para todos e todas, mais uma vez aqui nos encontrando e hoje para falarmos a respeito de afetividade e reconhecimento. Afinal de contas, estamos num momento de sérias restrições afetivas, principalmente do ponto de vista do contato. Somos brasileiros, temos uma cultura do toque, do abraço, da temperatura, do cheiro, dessa série de aspectos que envolvem a proximidade física e que nesse momento estamos impossibilitados de executar por conta dessa quarentena e da recomendação do isolamento social nesse período de pandemia em função do Covid-19. Bom, diante disso, a gente precisa entender e pensar em alternativas, em ações para que a gente possa praticar ações afetivas, mesmo à distância. E aí a gente precisa pensar nessas alternativas porque elas são possíveis. A gente atrela a afetividade ao contato e, claro, é uma forma importante, é uma forma histórica, é uma forma que diz muito a respeito das nossas relações, do contato, inclusive desde o nosso nascimento, sim. Mas que alternativas nós temos? E também parar um pouco para pensar na importância da afetividade nesse cenário. Dentro da abordagem, dentro do viés teórico da análise transacional, a gente tem autores que defendem claramente a importância do reconhecimento e das trocas afetivas. Alguns autores, inclusive, vão chamar isso de troca de carícias. Enfim, independente do nome que o teórico dê para isso no cenário da psicologia, o importante é a gente entender que ações que reforçam a existência do outro, a importância do outro, o valor que o outro agrega no meu dia a dia e na minha existência, contribuem para o seu desenvolvimento, contribuem para o seu bem-estar e promovem saúde mental. Ainda que em pequenas ações de reconhecimento, elas são importantes, elas são fundamentais para o nosso desenvolvimento, para o nosso equilíbrio, para o alcance da nossa homeostase, do nosso bem-estar, num momento como esse em que nós estamos tanto precisando recuperar essa qualidade, esse bem-estar. Nós estamos em busca de viver esse desafio de isolamento social e, ao mesmo tempo, passarmos por isso. Tanto que a gente costuma dizer nos nossos vídeos aqui nessa websérie que são sugestões, são reflexões, são apontamentos, orientações pautadas na ciência psicológica que não têm uma função de resolução de uma problemática, de eliminação de todas as questões, angústias e dificuldades do ponto de vista emocional, do ponto de vista psíquico que a gente está passando. Isso seria impossível, exatamente porque estamos numa condição desfavorável, numa condição restritiva, numa crise. Entretanto, a gente pontua, a gente gera essas reflexões porque, às vezes, pequenas ações que nos são possíveis de serem realizadas, que estão ao nosso alcance, possibilitam que em alguns momentos, que em pedaços do nosso dia, a gente alcance essa condição de bem-estar, a gente consiga promover e auxiliar as pessoas que estão à nossa volta a retomar sua condição de saúde mental, a chegar cada vez mais próximo de um equilíbrio diante desse desafio que a gente sofre e diante desse desequilíbrio, o qual a gente é convidado a cada hora que passa do nosso dia. Bom, mas voltando então à história da afetividade e do reconhecimento, o importante é que a gente tenha essas ações então no nosso dia a dia. Por quê? Uma vez que a gente não vai poder abraçar, a gente não vai poder beijar, a gente não vai poder estar nesse contato, como que a gente troca essa afetividade? Por meio da valorização, do incentivo, do elogio. A gente conseguir perceber nas atitudes do outro, nas atividades do outro, nas pequenas coisas, coisas positivas, coisas de valor que ele faz, coisas que me tocam, que me beneficiam ou que trazem algum benefício para a comunidade em que estamos vivendo, isso é importante de ser reconhecido, isso é importante de ser elogiado e isso é importante de ser dito.
Normalmente a gente vive um episódio, né, que a gente costuma, que a análise transacional chama de economia de carícias ou economia de reconhecimento, que é isso. A gente não elogia o outro porque se sente angustiado, porque esquece de elogiar, porque nós não temos esse hábito do elogio, mas sim o hábito da crítica, porque a gente acha que a gente vai constranger o outro com base no nosso elogio, a gente pode criar a sensação de que tá querendo só agradar, tá querendo ser agradável, tá querendo ser só gentil, mas não tem consistência nisso. Então isso é um mito que a gente precisa quebrar nesse momento, porque os elogios, o reconhecimento, a valorização, o incentivo, o dizer para o outro aquilo que ele faz bem, ou aquilo que ele agiu, a ação que ele teve, a escolha dele, a atitude, e isso causou um bem em um, em dois, em todos, é muito importante. É o jeito que a gente pode encontrar de expressar afetividade à distância. Um outro ponto importante da expressão dessa afetividade é que ela precisa ser autêntica, ela precisa ser genuína. A análise transacional também fala muito sobre o cuidado que a gente tem que ter na hora de fazer esses elogios, na hora de fazer esse reconhecimento, na hora de dizer para o outro o quanto ele é bom, o quanto ele é importante, o quanto ele é valioso, o quanto ele é carinhoso, enfim. Porque não pode ser algo de ordem, como a gente diz, plástico, não pode ser algo artificial. Eu não vou dizer para o outro porque exatamente eu quero retribuir uma gentileza, eu não vou dizer para o outro para ser agradável, eu não vou dizer para o outro porque, poxa vida, né? Acho que faz parte da vida elogiar. Eu vou dizer para o outro porque de fato aquela atitude fez bem, aquela ação fez diferença. E aí a gente fica falando de atitude que faz bem, de atitude que faz a diferença, a gente pensa, né, de repente em coisas magnânimas, a gente pensa em coisas grandiosas. Não, a gente está falando das pequenas coisas. Então, pensando no cotidiano, veja, se a pessoa fez uma comida, elogia a comida que ela fez. Não, mas ela não fez. A comida exatamente não estava deliciosa. Sim, mas do arroz, do feijão, da carne, da batata, nada estava mais gostoso para você reconhecer? É isso. É pegar o pedacinho que ela faz e faz bem. Ainda que ela tenha dito uma série de coisas, ela fez uma postagem, ela colocou um texto que ela escreveu, que ela pensou, um vídeo que ela compartilhou. Elogie e reconheça o trecho do texto, do vídeo, da imagem que você se identificou e que você acredita que faça bem. Porque é dessa forma que a gente consegue compartilhar afetividade, consegue oferecer, nutrir, né, um pouco as nossas relações de afeto, de carinho, de sentimento, de energia. E aí, por conta disso, automaticamente, pode haver uma redução no quadro de ansiedade, porque a gente se sente mais acolhido, a gente se sente mais aquecido. Pode haver uma redução nas condições de estresse por conta disso. E também episódios melancólicos, né? Episódios em que a gente se deprime, a gente recebendo a afetividade, a gente recebendo essas doses de elogios ao longo do dia, esses pequenos reconhecimentos, esses afetos genuínos, espontâneos, isso pode de fato reduzir essas condições, né? Esses momentos em que a gente se deprime e trazer um pouco mais de bem-estar, um pouco mais de saúde mental. Deixo aqui como sugestão para que vocês possam pesquisar, né, em sites de busca na internet, um conto de carinhos, um conto de carícias, de autoria original de Claude Steiner, que é um dos autores da análise transacional que fala um pouco sobre isso. E ele traz esse conto de um jeito lúdico, de um jeito leve, mas ele gera uma reflexão e ele faz a gente pensar um pouquinho sobre como estamos cuidando do reconhecimento, como estamos oferecendo carinho, como estamos de fato usando e aplicando a ideia de afetividade na nossa sociedade, e para a gente pensar um pouco, né, o que a gente pode fazer para mudar isso. Já que estamos num cenário que nos convida à mudança, então acho que o momento é bem propício. Então fica a dica de leitura desse conto, um conto de carinhos, um conto de carícias que vocês encontram nos sites de busca. Muito obrigado a todos e todas e até o próximo!